Direto para Brasília, quando a notícia de política se mistura com a polícia. José Maria Trindade, presidente do PSL, alvo de ação da Polícia Federal. Salve, Zé Maria, bom dia. Em vez de acordos, busque apreensão. Muito bom dia. Bom dia a todos. Olha, Tiago Berrage, a história é a seguinte: o PSL está numa espécie de inferno astral. A divergência é provocada ali entre ligados diretamente ao presidente Jair Bolsonaro, o grupo do presidente, e os outros integrantes do PFL que apoiam o governo, mas estão em divergências pessoais com a família Bolsonaro, acabou provocando debates intermináveis do partido. Agora, a indicação do presidente do PSL, Luciano Bivar, é de que, neste caso, não é coincidência e de que a polícia foi no sentido de ajudar o grupo do presidente Jair Bolsonaro nesta busca e apreensão. Em Pernambuco, na casa do presidente, a investigação é o Laranjal do PSL. Lá, a investigação é sobre candidaturas laranjas de mulheres que repassavam o dinheiro de campanha para o próprio partido ou dirigentes de partidos, dirigentes partidários ali, regionais, para a campanha de alguns escolhidos pelo PSL. Fraude, isso é uma fraude. Trata-se de dinheiro público e, além de fraude eleitoral, é desvio de dinheiro público. Luciano Bivar está se defendendo, dizendo ser desnecessária uma ação desse tipo e alerta que este inquérito já dura mais de 8 meses, esta investigação, e não é só Pernambuco, mas também em Minas Gerais, que envolve o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Olha, Tiago, parece uma questão simples a história do Laranjal, mas não é não. Eu vou contar aqui uma história. O Tribunal Superior Eleitoral, o plenário, analisou um caso muito parecido na cidade de Valença, no Piauí. Essa fraude aconteceu em 2016. Veja como é lenta a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral que cuida de matéria eleitoral. 2016, só agora, neste mês, no início do mês, é que a decisão saiu do Tribunal Superior Eleitoral. O assunto dividiu o plenário do Senado. 3-3. A presidente, ministra Rosa Weber, desempatou, dizendo que o uso de laranja acaba agredindo a Constituição e tira a legalidade da chapa. E a decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral foi de cancelar toda a chapa do PSL. Eram 5 vereadores e todos os 5 foram cassados. A história é muito mais simples. A chapa apresentou candidaturas de mulheres que não fizeram campanha e não gastaram dinheiro, não tiveram nenhum gasto de campanha. E aí ficou configurada a fraude. As mulheres seriam candidatas apenas para cumprir a exigência eleitoral de 30% de mulheres na chapa. E o Tribunal Superior Eleitoral, nesse caso, muito mais simples, decidiu cassar toda a chapa no entendimento do plenário de que, se não fosse esta fraude, a chapa não teria cumprido a lei eleitoral. Portanto, é uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Nesses 2 casos, de Pernambuco e Minas Gerais, a situação é muito mais complexa, porque além da fraude ter registrado mulheres sem fazer campanha, quer dizer, candidaturas falsas, elas ainda lançaram mão do dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral e transferiram de forma ilegal em Caixa 2 para dirigentes partidários. Então, essa situação do PSL e do presidente do partido, Luciano Bivar, é muito séria e pode provocar a substituição e a cassação de mandatos de vários parlamentares, inclusive do ministro Marcelo Álvaro Antônio. Esta é a triste história do PSL e da operação realizada hoje pela polícia por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Zé Maria, bom dia, aqui é o Bruno Garchagen. Zé Maria, a respeito desse caso específico da busca e apreensão, mas também da guerra que vem sendo travada desde a semana passada entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PSL, Luciano Bivar. Você acha, Zé Maria, ou existe algum tipo de intenção por parte dos congressistas do PSL que apoiam o Jair Bolsonaro, no sentido de usar esses episódios que enfraquecem o Luciano Bivar para permanecerem no partido
substituindo o presidente, ou a ideia de migração de partido continua como sendo a mais importante em termos de intenção do grupo? Ô Bruno, aqui na política, quem acredita em consciência, em coincidência, é considerado amador demais. As coincidências não existem, né? É por isso que usam aquela história do jabuti. Se você vê um jabuti numa árvore, ou foi enchente ou mão de gente, porque jabuti não sobe em árvore, né? Essa é a frase mais usada aqui. Jabuti numa árvore, ou foi enchente ou mão de gente. Então, ou o presidente sabia desta operação que estava sendo preparada, quando falou lá para o militante de Pernambuco, olha, o PSL está queimado, o presidente Bivar está queimado, ou o presidente sabia, ou essa operação foi armada depois. Não há oficialmente nenhuma versão sobre isso, porque seria dizer que a Polícia Federal estaria a serviço da política, né? Uma polícia política. E, no mais, esta é uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, né? Então, é o tribunal que está orientando e não exatamente a Polícia Federal, que foi apenas determinada a fazer busca e apreensão. Mas provocou, sim, esse debate de que uma coisa estaria ligada à outra. Ô Zé Maria, quinta-feira o Supremo retoma a discussão da condenação após a segunda instância. A gente imagina que o julgamento não acabe nessa quinta-feira, teremos outras sessões, mas o que isso significa para a Lava Jato e para o combate à corrupção no Brasil se o Supremo voltar atrás, hein, Zé Maria? Pois é, para início de conversa, mais de 190, ninguém sabe ao certo, eu procurei dados aqui, ninguém sabe ao certo, quantas pessoas ficarão fora da cadeia com essa decisão do Supremo, né? Ninguém sabe ainda. Por outro lado, ninguém sabe ainda qual será o resultado do plenário. É um caso que eu não me arrisco a dizer, vai por essa área, vai por essa área. Não me arrisco. A tendência é um meio de campo ali, dizendo que no STJ seria esta última instância. Mas aí seria uma decisão do Supremo e não uma legislação aprovada pelo Congresso Nacional. O debate é sobre a Constituição. Se a Constituição, quando diz que ninguém é considerado culpado a não ser depois de transitado em julgado, né? E a prisão seria depois de considerado transitado em julgado, ou seja, nunca, porque o Supremo nunca conclui um julgamento depois de passar por todas as instâncias, né? Se seria isso mesmo ou STJ. Tiago, esse debate é muito aqui para as excelências e muito aqui para os que têm foro privilegiado. O povo está acostumado com a história de cometer um crime e vai para a cadeia. E depois o juiz decide se solta ou não e depois rapidamente vai para a cadeia. Isso é o povo, né? Os que têm foro privilegiado, as excelências, é que fazem esse debate interminável da lei. Eles é que têm dinheiro para pagar advogados caros. Quando eu digo caros, não são bons, caros. E ninguém sabe exatamente o porquê desse preço exorbitante. Mas o certo é o seguinte, o plenário vai decidir se serão soltos 190 homicidas, pedófilos, traficantes. Está todo mundo de olho no que vai acontecer no plenário do Supremo. Mas este julgamento tem nome e endereço: Lula. E só para fechar, Zé, essa questão do STJ, o Supremo não abriria mão de decidir e deixaria o STJ na vitrine? Tem essa discussão também que é feita aí em Brasília, né? Exatamente. O debate da segunda instância é porque, a partir da segunda instância, né, do Tribunal Regional Federal, que foi criado para isso, não se discute mais o mérito do processo, não se discute provas, não se discute nada, apenas a juridicidade, para ver se foi perfeito o processo, né? Então, não há como mudar o conteúdo. O que há como mudar é se houve desobediência ao devido processo legal. Daí a conclusão de que, depois da segunda instância, não há, ou casos raríssimos, não há como mudar uma consciência, ou seja, o dolo da história que se desenvolveu desde a primeira. Até mais tarde, Zé Maria. Bom trabalho. Muito bem, obrigado. Muito bom dia.